Ó, mais uma derrota aí desse elenco vagabundo aí, ó, que escolhe jogo. Elenco vagabundo, mimado do caramba. Se liga só no que o Neto falou aí, nessa derrota vergonhosa do Corinthians em casa pro Ceará, pro grande Ceará. Brincadeira, cara, é inacreditável que esse elenco escolhe de jogo. Comenta aí, deixa seu desabafo, se inscreve no canal, deixa seu like pra ajudar a gente. Fazer umas relações, bora pro vídeo. Acabou também o jogo do Corinthians, o Corinthians perde de 1-0 pro Ceará, uma coisa medonha. Um jogo assim, com falta de respeito, o seu Memphis Depay andando em campo, mais uma vez, sem vontade de jogar futebol, sem vontade de vestir uma camisa tão grandiosa como a do Corinthians, o Yuri Alberto andando em campo, não sabendo o que fazer, primeiro gol sai de um erro dele, e aí sai o gol da equipe do Ceará. Parabéns ao Ceará, que marcou, que correu, que desenvolveu. Parabéns ao Léo Condé, que é o treinador, que montou uma estratégia tática importante. E aí eles fizeram isso, não cai mais, né, para a Série B, o Ceará. Parabéns ao vovô, parabéns ao Ceará. Uma equipe maravilhosa, mas a minha visão, e aí é a visão que nós quatro estávamos aqui assistindo, eu estava fazendo o jogo da Rádio Craque Neto, já desço, faço aqui. Meu irmão, o que o Memphis fez hoje, e que, por sinal, o Corinthians deve 23 milhões para ele. Me parece que vão dar 1 milhão agora, 1 milhão depois, 1 milhão até março aí, ou até fevereiro, e depois vão pagar mais 20 milhões. Então vocês que são aí vocês que são os torcedores do Telinha, vocês que são os de YouTube... 2 minhocas. Eu matei 2 minhocas. Agora eu já sei o que aconteceu. E aí, o que aconteceu? Não desço mais por aqui. O que acontece com vocês? Vocês não têm a ideia do que esse cara fez no jogo de hoje. E eu não quero nem dizer Godoy, Marília e também Leandro Quesada, porque eu fui jogador de futebol. Não é isso não, cara. Cara, quando você vê um jogador que a bola vem aqui, ele faz que vai e não vai, é porque ele não quer jogar. Quando o cara pega a bola aqui, ele dá o tapa pro cara, e aí ele faz isso pra ele, e ele passa a bola. Sabe quantas bolas o Memphis Depay passou pro adversário? 4. Pro adversário. Ele passou 4 vezes a bola pro adversário. Ele não deu um chute no gol, ele não teve um desenvolvimento em relação a nada do jogo. E o Ceará... Parabéns ao Ceará. O que você viu do jogo que nós estávamos assistindo aqui? Leandro Quesada, maravilhoso. Grande craque Neto. Bom, primeiro, normal, né? Esse é o normal Corinthians. Às vezes a torcida se empolga. Se empolgou depois de uma sequência legal. O último jogo contra o Bragantino, embora com uma atuação ruim da arbitragem, não vou colocar na conta da Edna. Não, o Corinthians não perdeu por causa da Edna, mas ela fez uma arbitragem horrorosa e que não entende nada de regra. E depois o Godoy pode falar. No Corinthians não perdeu por isso. Mas tem uma coisa, mas também a expulsão do José Martínez influencia claro, em relação a isso. Num jogo pegado, você ficar com uma a menos, né? Então, enfim, mas hoje o árbitro não teve nenhum tipo de... né, movimento contrário ao jogo. É o cara que teve a convulsão, não foi? O mineiro, né? Não beneficiou nem um lado nem outro, tal, mas puxando só o assunto do Memphis e do Yuri, né? Yuri sonolento no jogo hoje. E o Garro? O que, Sádio? Desculpa, você tá falando, eu vou pensar. O Garro não deu um chute no gol, cara. Também, Ele foi o menos pior do triozinho, né? Mas 33 jogos, nenhum gol como meia, cara. Mas não pode falar do Garro, senão vocês... É proibido, porque senão vocês aí da internet, as menininhas que ficam do lado, os menininhos do YouTube, os caras que têm livre acesso, não pode falar do Garro. Que não pode é o escambau. Vão pro inferno vocês todos. Que sabe? Trio mal. Em linhas gerais, mal. Agora o Memphis... Os laterais mal também, que sabe? Os dois... Só o Gustavo Henrique jogou pra mim. Tudo mal. E eu acho que o Ramalho no lance do gol, claro que o Yuri falha, mas demorou para cobrir. Exato. Então, quer dizer, hoje foi uma tarde realmente terrível. Tá aí o lance. Comenta o lance. Pode comentar. E foi fulminante, né? Cadê o lateral aí? Olha o cruzamento agora, lá. Pra mim, cara, eu acho que o André Ramalho, ele peca no gol que ele não fez. Nesse lance, ó, o Yuri Alberto, você tá de sacanagem, hein? Você tá de sacanagem, ó. Olha que ele vai, ele pede pro Michael acompanhar. Isso. E aí, ele fica certinho. Quem errou pra mim foi o Mateuzinho. Ele pede pro Michael acompanhar quem tá passando, mas deixa o outro pro Mateuzinho. Não, mas o outro que tá vendo, você vê, ó, olha. Esse é o Mugni, né? Não, então, ó, aí ele vai, ó, ele pede, ó. Aí, ó, quem tem que ficar lá é o Mateuzinho, cara. Certo. Então, mas o Mateuzinho chega tarde também. O Michael, volta de novo aí. No começo é o Michael. Ó o Michael, ó. Dá uma olhada no Michael, ó. Pô, já sai aqui, dá uma porrada, faz a falta aqui. Faz a falta, cara. Aqui, cara. Olha lá, sai correndo pelo meio, deixa o cara vir pra cá com espaço pra ver, raciocinar e tudo.
Eu não entendo Parabéns. esse posicionamento de marcação que é feito no Brasil. E mais, hoje, hein? Não é mérito, né? Sai no individual aqui. Mata o individual. Sim. E outra coisa, a bola passou. Ô, Felipe Long, você não enxergou a bola, filho? Você não pode ir aqui. Abre aí, senão eu não tenho o braço pra cortar. Pode abrir aí. Eu não sei. Pode tirar. Ah, você tá aqui, a bola passa aqui. Se a bola passa aqui, você bota a mão aqui. Se a bola vai lá, você bota a mão lá. Você pega a porra da bola. O goleiro tem que pegar a bola. A bola não pode passar no seu meio. Ô, Neto, Por favor. se um só tivesse feito alguma coisa certa, o gol não teria saído, né? Não, eu sei Todo disso. mundo deu bote errado. A gente não pode tirar os méritos do contra-ataque Claro, da equipe do Ceará, que foi maravilhosa. Incrível. Mas um erro, você errar, isso que o Godoy falou, perfeito, o que você falou, perfeito, mas assim, a falta de vontade de jogar futebol contra o Ceará, o que me deixa mais... Eu não sei que vocês estão querendo derrubar o Dorival Júnior. Será que vocês, jogadores, não querem fazer aquilo que ele quer fazer? Porque é inacreditável que o Memphis andou no jogo de hoje e o senhor Alberto. Você viu o quê, Marília Ruiz? Não tem como discordar, a gente está vendo em looping o gol do Ceará e, obviamente, o que aconteceu na quarta-feira com a arbitragem da Edna, e eu sou mulher, eu posso falar, eu acho, né? Quando algum homem fala sobre a arbitragem da Edna, às vezes resvala no machismo em relação ao que ela... como ela deve ser punida, sempre é mais porque ela é mulher, mas os erros dela na quarta-feira, para os dois, eu falei, ela tira do sério o Dalai Lama, ela consegue errar absolutamente tudo, ela tira todo mundo do sério. Mas, o que acontece? O Corinthians vem muito desfalcado para esse jogo. Eu só não acho justo que os homens fazem com ela como mulher. De intimidar, isso é machismo. Isso é machismo pra mim. Isso é machismo. Agora... que ela errou, ela errou. Isso, não, que ela é uma péssima árbitra, ela sempre foi. Análise técnica. Mas que a intimidação ela é muito mais virulenta porque ela é mulher, isso não há a menor dúvida. Ô, Marília, eu botei nos donos da bola. O que o Sacha fez pra Edna... Então, mas o Sacha pode. O Sacha podia, né? Mas por que ela não expulsou ele? Então. Então, ela errou. sem atrapalhar a linha de raciocínio da Marília... Por favor. Aí não é uma reação de sexo, de gênero. Aí é uma reação que não aconteceu da autoridade. Isso. Independe de sexo, de gênero, de competência. Aí é a reação da autoridade. A autoridade ali naquela função deveria ter exercido o quê? O poder que ela tem. Então não independe de mulher, homem... Se é competente, incompetente, se gosta de A, de B, de X, Y, Z, Y, antena. Não fez porque foi incompetente. Não se discute o resto. Marília? Sobre o jogo de hoje, né? Então a gente está revendo agora o lance bizarro da falta do Memphis com o André Ramalho. Mas no lance do gol do Ceará, o Corinthians começa o jogo melhor, tem mais posse de bola, tem uma sequência de cruzamentos. Até o Neto citou o Gustavo Henrique como era o melhor atacante do Corinthians, porque o Memphis, o Yuri Alberto e o Garro apareceram muito pouco. O Garro com um pouquinho mais de vantagem no primeiro tempo, mais nada. Mas o que eu acho que... Não é só isso, né? Eu comecei pela Edna, porque o Corinthians vem muito desfalcado para essa partida. De qualquer forma, pro meu gosto, e todo mundo sabe disso, o time estava faceiro demais. Na primeira bola que o Corinthians está acostumado agora a jogar com três zagueiros, ou 3 volantes, ou as duas coisas com os dois laterais espetados. O que aconteceu na hora que o Yuri Alberto perde a bola contra o time que tem a 5ª melhor defesa do campeonato? A 5ª. O Ceará pode estar nessa situação, mas é a 5ª melhor defesa, muito bem armado pelo Léo Condé. Ele é desarmado por 3 jogadores, o Maicon já quase passou da bola, o Mateuzinho lá no lateral, se você mostrar a jogada de novo, na lateral direita tá lá na frente, o Bidon já passou, sobra para o André Ramalho correr atrás dele. Eles são lentos? São. O Maicon tinha que ter feito a falta? Tinha, mas é um time que não está mais acostumado a jogar desse jeito, porque o único meia desse time é o Garro, e o time está acostumado a jogar com os laterais que vão. Aí na primeira vez tomou o gol, aí ó... Outra coisa, né? Se você está acostumado a jogar com 3 volantes, com laterais descendo, por que mudar o esquema desse jeito e fazer o que fez? Não tinha ninguém marcando ninguém. Completamente, e o Ceará observou isso. A gente está com... quem que está comigo lá? Marcelo Rosenberg, direto da Neoquímica Arena. Vamos lá, Marcelo Rosenberg, e aí, como é que tá tudo aí, direto da Neoquímica Arena, garotinho?
Tudo bem, Neto? Abraço para você, para todo mundo que nos acompanha. Estamos aqui em Itaquera e nesse momento, antes da gente falar propriamente do jogo, a gente vai mostrar umas imagens porque acontece um simulado de evacuação da Arena de Itaquera. Como a gente pode ver nas imagens do Fernando Dornelles, os torcedores estão saindo por dentro do campo, estão sendo testadas novas rotas de fuga. Nós tivemos mais de 40 mil torcedores essa noite, aqui, tarde e noite aqui em Itaquera, e como vocês podem ver, simulação de evacuação da Arena de Itaquera, que será palco do novo jogo do Corinthians, do próximo jogo contra o São Paulo, após a data FIFA, né? Você citava, né, com muita propriedade, né, o Yuri Alberto, que completou 200 partidas com a camisa do Corinthians, justamente hoje. Ele acabou sendo responsável pela perda de bola que ocasionou o contra-ataque, a jogada do Pedro Henrique, o gol do Galeano, e mais uma derrota do Corinthians, que cai para a 13ª colocação. O Corinthians, que iniciou a semana pensando até em classificação para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, nesse momento está em 13º lugar, e o Ceará ultrapassa o Corinthians, está em 12º lugar. Muita festa dos jogadores do Ceará, do banco de reservas do Ceará, um empate heróico na última rodada contra o Fortaleza, e essa vitória contra o Corinthians. O Ceará, que nos últimos 9 jogos fora de casa, antes desse, havia vencido apenas uma partida, consegue vencer o Corinthians aqui em Itaquera. Craque Neto. Vem comigo aqui. O Rosenberg, na hora que a gente observou, tá escutando, Rosenberg? Tá escutando, Rosenberg? Tô. Na hora que a gente viu a saída do Memphis, ele não fez muita questão de cumprimentar o Dorival Júnior. Até porque eles deram um encontrão. Não é que teve cumprimento. Sem querer, ele estava no caminho. Estava no caminho, e ele foi extremamente antipático com o Dorival Júnior e mostrou uma insatisfação. Houve vaia por parte da torcida, ou a torcida mingauzinho do Corinthians que tá ali, eles não vaiaram o Memphis, ou tá tudo bem para eles o Memphis não correr, não jogar nada? Isso é uma opinião minha. Eu não sei a sua, que tá aí direto da Neoquímica Arena. Rosenberg. Acho que houve um misto de sensações, Neto. Metade da torcida aplaudiu, metade vaiou. Muita gente aplaudiu a entrada do Guinegão, né, que acabou entrando no lugar dele. Aliás, o Guinegão, que começou muito bem no Corinthians, depois perdeu a posição e praticamente não vem jogando mais. Eu achei que foi um misto de sensações, né? A torcida do Corinthians saiu tranquila aqui do estádio, poucas vaias, poucas reclamações. Eu esperava realmente um comportamento mais contundente por parte da torcida do Corinthians, até por conta do paupérrimo futebol exibido essa tarde aqui em Itaquera. Achei a torcida do Corinthians até tranquila, foi embora. Realmente a gente está tendo mais uma vez a imagem aqui do Dornelles dessa simulação. Agora já terminou a simulação, temos os últimos torcedores saindo aqui de Itaquera, mas achei realmente um comportamento tranquilo, inesperado, na minha opinião, em relação à torcida do Corinthians, né? Fala para colocar, fala para mostrar lá em relação ao que o pessoal está fazendo aí, que é importante, e você vai falando para nós todos aí, porque isso é muito importante, não é verdade? Não, exatamente, o Dornelles está mostrando mais uma vez, né, os últimos torcedores. Esses torcedores que a gente vê, Neto, eles estavam na parte inferior, né, no setor inferior aqui da Arena de Itaquera, o chamado setor leste inferior. Eles estão deixando o campo justamente, o estádio justamente por dentro do campo, né? Estão sendo testadas novas rotas de fuga, até porque a Arena do Corinthians é o grande palco hoje de grandes eventos aqui na cidade de São Paulo, não apenas de futebol, mas de grandes eventos. Então hoje realmente houve essa preocupação do Corinthians em fazer esse novo teste, né, para que eventualmente numa situação de risco, uma situação em que as pessoas tenham que fugir rapidamente do estádio, elas tenham tranquilidade para poder deixar a arena aqui de Itaquera, Neto. Ô Rosenberg, em relação aí na Neoquímica Arena, o Corinthians joga agora, se eu não estiver errado, na quinta-feira que vem, né? Da outra, depois da data FIFA, né? Depois da data FIFA. Depois da data FIFA, na quinta-feira, contra a equipe do São Paulo, que perdeu também. A gente tem matéria do São Paulo também lá, a gente vai colocar o São Paulo e Bragantino, lá na Vila Belmiro, perdeu de 1-0, gol do John. Ô Neto, o Rosenberg tá lá e no finalzinho do jogo ele deve ter visto, acho que teve mais reclamação, talvez, da torcida, inclusive do jogador, em relação ao que aconteceu no final do jogo, do que eventualmente a essa derrota que foi assimilada, como você disse, de uma forma até surpreendente. No último minuto de jogo, o Corinthians tem uma falta no ataque, uma falta em cima do Garro, e o Garro reclama, toma o terceiro e toma o cartão. Então o Garro está fora do jogo contra o São Paulo. O Memphis vai para a data FIFA. Não sei se
joga contra o São Paulo, porque volta e o jogo é na quinta. Quando ele volta da mas aí ele faz gol contra a Polônia, aí os torcedorzinhos Nutella do Corinthians, vocês não eram dentinho, vocês não eram aqueles torcedor que ficava me xingando, xingava o Rivelino, o Marcelinho Carioca, Edilson, xingava Ronaldo Giovanelli. Ah, ele vai fazer gol contra a Polônia. Aí vocês vão e bate palminha igual foca pro cara que ganha 4 milhões por mês. Tudo foquinha, torcedor foquinha. E aí, Marília? Não, e o Corinthians tem um time a ser ajustado para esse jogo. Alguns jogadores vão para a data FIFA. Eu acho que, como a gente falou antes... Empata tá bom pros dois, né? Hã? Empata tá bom pros dois. O São Paulo, o Corinthians fica pensando nessa Copa do Brasil desde que ganhou do Atlético Paranaense em agosto. E foi para semifinal. E desde então o Corinthians joga um jogo, 2 não, 2 sim, 1-2. Essa data FIFA é importante pro Dorival, porque eu não acho que os jogadores querem derrubar o Dorival, mas a verdade é que o Campeonato Brasileiro do Corinthians é indecente. O Campeonato Brasileiro do Corinthians é indecente. Vamos lá, você tem uma falta ali na entrada da área, Sérgio Godoy, Marília, Quesada e pra todo mundo. Aí o cara vai correr pra bater, porque a verdade pra mim, quem bate falta desse jeito não é cobrador especialista, não é especialista em bola parada. Porque todas as bolas que eu... se eu tô no jogo, se o Marcelinho Carioca tá no jogo, se o Zenon estivesse no jogo, se o Dicai estivesse no jogo, se o Mendonça estivesse no jogo, se o Jorge Mendonça... Pô, você tá a falta ali. Pô, você pega a bola e você faz assim, ó. Aí o cara vai, corre, chuta a bola, bate na bunda do André Ramalho. Pô, pode isso. Isso não é uma vergonha? Tá louco. Isso não é vergonhoso, não é, não? Cara, que coisa mais vergonhosa. Casado e solteiro, hein, Netão, hein? Pô, fala, Quesada. Os caras fizeram um churrasco hoje, ó. Vamos dividir o time assim, os casados de um lado, os solteiros do outro. Cara, uma coisa pavorosa, vergonhosa. Além de mal ensaiado, o André Ramalho, ele se joga, tá vendo? Ele se joga. Ele não é o jogador deitado atrás, que agora inventaram o jogador Marília, deitado atrás. Marília, o que o Neto falou, essa bola essa bola é por cima, essa bola é por cima. Falar isso aí, olha o goleiro tá, gente. É patético. Isso aí o cara pra esquerda, meter a bola por cima, fazer o gol, a lá Marcelinho, cara. A verdade aí a bola é minha. Se você pegar, Cascão, se você pegar aí um gol que eu fiz contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, que é difícil, o cara que não é especialista não consegue fazer a curva, não consegue abaixar a bola. Ele chuta a bola, como esse cara aí chutou a bola bate na bunda do seu companheiro e a bola sai pra fora. Isso aí é mediocridade. É gente medíocre. Que, por sinal, o único jogador que jogou bem nesse jogo foi, de novo, Gustavo Henrique, que cabeceou bola, fez o gol, quase fez outro gol de cabeça. Foi o único. Muito bem. Foi o único. O restante, todos deveriam treinar um pouquinho mais, inclusive você, Dorival Júnior, que muda o esquema ridículo do jeito que mudou. Se tá jogando com 3 volantes, os 2 laterais são os caras que chegam, mudou completamente o esquema, tomou um vareio do Ceará, Quesada. Bom, o Memphis, queria falar rapidinho do Memphis. Por favor. O Memphis está pensando só na Polônia, no jogo lá das eliminatórias, para classificar oficialmente a Holanda para a próxima Copa do Mundo, ano que vem, 2026, Estados Unidos, Canadá e México. Essa é o único trabalho do Memphis nesse segundo semestre. Aí depois dessa classificação, ele vai dar uma enrolada, pode escrever o que eu estou falando, vai dar uma enrolada e ele só vai se preparar para as 2 partidas, craque Neto, contra o Cruzeiro. Só. A gente só vai ver o Memphis, se vê o Memphis jogando bem, contra o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil. Godoy. Craque Neto, aí você percebe que está havendo esses problemas de divergência na orientação e no cumprimento do que é orientado e do que é treinado, e principalmente no aspecto disciplinar. Porque teve os jogadores expulsos contra o Bragantino, agora o jogador nitidamente provoca um cartão para cumprir uma suspensão. Isso não é orientação da comissão técnica. Só do Flamengo, né? Não, mas a do Flamengo, não, a do Flamengo envolvia loteria. Não, eu sei, mas... Não, mas depois eles falaram que não. Envolvia loteria. Mas depois eles falaram que não. A do Bruno Henrique, nós que mandamos ele tomar o cartão. Eu joguei bola 17 anos. Sim, mas o Galo reclamou muito por quê? Por quê, Godoy? Ele queria receber o cartão. Não, mas eu achei injusto. Eu realmente achei injusto o cartão do Garro. Assistindo aqui, eu achei injusto. Porque ele toma falta, ele levanta. O jogador do Ceará que provoca ele, empurra primeiro, ele sai, o juiz vem e dá amarelo pros dois. Então, mas aí, se coloca no jogador do Ceará. Tô ganhando o jogo de 1-0. Lógico, faço uma falta. Não.
O cara tem que ter personalidade para saber que você tá com 2 amarelos e não tomar o terceiro, pra você não jogar contra o São Paulo, Marília. Não, Você tudo tá bem, com só 2 achei injusto amarelos. o que aconteceu. Você Não. tá com 2 amarelos, é importante pro time, e aí você toma um cartão ou recebe a punição, terceiro cartão, por causa de reclamação. Ah, desculpa. Atual circunstância. Então você percebe que não existe o cumprimento dentro do campo da orientação do técnico. Ou o técnico está sendo omisso ou está sendo boicotado. Dá para perceber essa relação na produção, no rendimento da equipe, dos jogadores em campo. A gente tem a saída do Memphis aí. Vamos lá, coloca aí a saída do Memphis. Daqui a pouco entra os repórteres direto da Neoquímica Arena. Vamos ver quem que vai falar, né? É óbvio que o treinador vai falar, né? Tá aí o Memphis, ó. Ele sai. Né? A Globo que deu essa imagem pra nós? É nossa mesmo, olha lá. Ó. Ele vai. O Dorival Júnior, ele sai ali pra cumprimentar. Aí ele dá um... Tá, foi... Passou na frente dele. Se não o passa na Dorival frente vai em dele... direção ao Memphis, o Dorival né? vai em direção ao mesmo, ou não? Não. Eu acho que sim. Ele faz Vai. isso daqui, ó. Ele faz Vai. isso daqui com a Não, mão o Dorival direita. está indo em direção ao campo. Ele faz com a mão direita, Está estica. indo em direção ao campo. Mas ele vai com a mão direita, Godoy, ó. E o Memphis meio que sai ali da... Dá um tapinha nas é. costas, né? Dá um tapa no ombro, ele está indo em direção ao campo. Olha lá, dá um tapa no ombro, que ele está indo em direção ao campo. Tá, Tudo não bem, tem- não precisa dar tapa, ele precisa fazer gol também, né? Que é mais A importante. verdade é, o que você pensa em relação ao Memphis, Quesada, Marília e Godoy? Nos últimos jogos, meu irmão, é nítido que esse cara tá sem vontade para vestir a camisa do Corinthians. E ainda o Corinthians paga para ele 4 milhões, mais 1,5 milhão em relação a todas as benéficas que tem. Acho que a questão do Memphis no segundo semestre, ela tem muito a ver com os atrasos, tem muito a ver com a questão política, tem muito a ver com os abalos que sentiu na sua posição o Fabinho Soldado. Mas você não acha Tem que muito todos a os ver- outros jogadores também poderiam sentir isso ou não? Não, acho que sim, mas no caso dele especificamente, que foi um cara trazido pelo Fabinho Tá. Soldado, pelo Pedro Silveira. Que por que sinal, é o- Fala, Marília, Não, desculpa, pode eu não vou falar. te interromper, não, senão eu vou tomar tua fazenda. Não, é porque. Não, pode falar, né? Não, Olha, eu tô pode falar, devolvendo meu a palavra. amor. Não, é porque eu acho que no caso do Memphis, a blindagem dele, inclusive dentro do CT, ela foi abalada durante o processo de impeachment do Augusto Melo. Não porque ele tivesse, não vou jogar mais se o Augusto Melo não for mais presidente, não é isso, mas a situação dele estava ancorada na presidência do jeito que estava, no Fabinho Soldado do jeito que estava e na Esportes da Sorte do jeito que estava, que é a patrocinadora que tem no contrato que tinha que trazer uma estrela. Desde que o Osmar Stabile assumiu, e primeiro interinamente, primeiro afastamento do Osmar Stabile, depois a campanha, e depois foi eleito o Osmar Stabile de forma indireta pelo Conselho do Corinthians, nesse período todo ficou se falando, e não está concretizado, que vai trocar o patrocinador, e o patrocinador é o patrocinador que banca ele, que tem que tirar ele do hotel. Ele teve a questão pessoal com o Dorival exatamente nas quartas de final da Copa do Brasil, no final de agosto. Né? Ele joga contra o Palmeiras, se machuca, vai para a data FIFA, faz gol. Quando ele volta, ele não quer jogar com o Atlético Paranaense, ele joga o primeiro tempo e sai antes de acabar o primeiro tempo. Você lembra que ele se machuca? Não é nem no intervalo, o Corinthians Lembro. perde até uma parada de substituição. De lá para cá, a relação dele com o Dorival é claramente estremecida. Que por sinal, quem derrubou o Ramon Dias e o Emiliano Dias foi ele. Bom, é isso aí, fiel. Mais uma derrota. Elenco vagabundo que escolhe jogo pra jogar. Mano, os caras não tem nem vergonha na cara, mano, tá ligado? Não tem nem vergonha na cara. Pra eles é normal. Tanto faz ganhar, perder, dentro de casa, fora. Os caras escolhem jogo. Aí, cara, nem sabia que o Garro tinha tomado amarelo. Tá suspenso contra o São Paulo. Brincadeira. Na moral, cara, é um time. Cara, é negócio é esperar a Copa do Brasil mesmo. E eu nem tô. Depois dessa derrota aí, me desanimou muito, cara, pra semifinal da Copa do Brasil. Me desanimou demais, cara. Um elenco que, cara, não tem alma do Corinthians, mano. Não tem nada do Corinthians. Ano passado até que tinha um pouco. Eu falava que, cara, o elenco não merecia ser rebaixado ano passado, que os caras tentavam, tal, lutavam. Esse ano, ganharam o Campeonato Paulista e acharam que é o melhor elenco do Brasil. Acharam que ganharam a Libertadores, Mundial. Estão achando que são ídolo do Corinthians porque ganharam o Campeonato Paulista. Cara, os caras têm que comer muito arroz e feijão pra tentar ser ídolo do Corinthians. Nem o Romero que ganhou, alguns não consideram ídolo. Imagina esses caras que ganharam essa Paulista aí. Então, cara, colocar na conta do Dorival também. Daqui a pouco tem coletivo aqui no canal, dependendo do horário que você tá assistindo, ou já tá aí no ar a coletiva do Dorival. Vamos ver as desculpas que ele vai dar para mais uma derrota. E se não vier a terceira seguida,
Mano, a gente tá com 45 pontos, empatado com o São Paulo, pra gente poder brigar de vez por uma vaga na Libertadores, mas os caras não querem jogar bola, né? Escolhem qual jogo que vai jogar. Então é isso, comenta aí, deixa seu desabafo, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. A gente posta vídeo aqui, independente se tá ganhando, se tá perdendo. Cara, não tem essa, a gente posta aqui porque a gente é Corinthians pra caramba, na derrota, na vitória, no empate. Então é isso, até o próximo dia, valeu, nós.